Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Neuróbicos. Eu sou Liana Tubelo e hoje nós vamos falar sobre dopamina online. Esse é o título que eu dei para esse podcast de hoje, vou ter como base para o nosso assunto uma publicação recente, agora de junho de 2019, de Joseph First, John Torus, Brian Stubbs e colegas, pela revista, o Journal, pelo Journal, Wiley Online Library. Então, publicado no Official Journal of the World Psychiatric Association, ou seja, Associação Americana de Psiquiatria. E o título, ele se intitula, traduzindo para o português, o cérebro online, como a internet pode estar mudando a nossa cognição. Então, também vou trazer alguns conhecimentos baseados em Antônio Damasio, entre outros pesquisadores. Bom, nenhuma tecnologia é neutra. As tecnologias, elas vêm afetando a humanidade de algum grau, sejam como benefício ou como prejuízo. Então, desde o advento da descoberta do fogo, já houve alteração, no momento que a gente aprendeu a utilizar do fogo para alimentação, para construir armas. Depois veio o advento da criação, da invenção da luz elétrica e assim por diante. O nosso cérebro vai se alterando, a nossa vida vai se alterando de alguma maneira, sempre beneficiando, mas também existem os prejuízos, são inevitáveis. Então, o nosso cérebro está se esparramando pelas plataformas digitais, Então, esse é agora com o advento da pandemia, isso aumentou de uma forma quase que avassaladora o uso da internet, das redes sociais para tudo, desde o trabalho como a vida pessoal, as relações, todas estão se alterando. Estamos nos tornando seres tecnológicos. Se a tecnologia fora do nosso corpo já nos transformava, qual será então o seu impacto fazendo cada vez mais parte de nós? Existe uma relação de duas vias aí que Antônio Damasio e Ray Kurzweil afirmam quase da mesma forma ou da mesma coisa ao dizer que o corpo cria o cérebro e o cérebro recria o corpo. Existe até um livro do Antônio Damasio que se chama E o Cérebro Criou o Homem, que eu recomendo a leitura, é muito bom e fala sobre essas questões comportamentais, como vão se alterando à medida que nós vamos transformando tanto as nossas relações como a forma que a gente vê o mundo, Percebemos o impacto da internet em vários aspectos da sociedade moderna, é claro. No entanto, a influência que isso pode ter sobre a estrutura e o funcionamento do cérebro permanece como um tópico central de inúmeras investigações. As recentes descobertas psicológicas e psiquiátricas, através de neuroimagens, contribuem para examinar várias hipóteses importantes sobre como a internet pode estar mudando nossa cognição. Especificamente, exploramos como os recursos exclusivos do mundo online podem estar influenciando. Então, as pesquisas mostram que capacidades atencionais são alteradas, pois o fluxo em constante evolução de informações online incentiva a nossa atenção dividida em várias fontes de mídia, em detrimento da concentração sustentada. Os processos de memória, pois, são também alterados, pois
essa fonte vasta e onipresente de informações online começa a mudar a maneira como recuperamos, armazenamos e até valorizamos o conhecimento. E, por último, dessa pesquisa que eu estou trazendo para você, a cognição social também foi bastante alterada, está sendo bastante alterada, como a capacidade das configurações sociais online se parecem e evocam processos sociais do mundo real, criando uma nova interação entre a internet e as nossas vidas sociais, incluindo nossos conceitos e autoconceitos e autoestima. No geral, as evidências disponíveis indicam que a internet pode produzir alterações agudas e sustentadas em cada uma dessas áreas da cognição, o que pode se refletir em alterações no próprio encéfalo, né? Na configuração geral, não só no cérebro, que é a parte cortical. No entanto, uma prioridade emergente para as pesquisas futuras é determinar os efeitos do uso extensivo da mídia online no desenvolvimento cognitivo dos jovens e examinar como isso pode diferir nos resultados cognitivos e do impacto cerebral nos usos da internet em idosos. A internet é a tecnologia mais difundida e rapidamente adotada na humanidade, na história da humanidade. Em apenas décadas, o uso da internet reinventou completamente as maneiras pelas quais buscamos informações, consumimos mídia e entretenimento e gerenciamos nossas redes de relacionamentos sociais. Com o advento ainda mais recente dos smartphones, o acesso à internet tornou-se portátil e onipresente, a ponto de a população do mundo desenvolvido ser considerada online. No entanto, o impacto que esse novo canal de conexão, informação, comunicação e tempo de tela está causando no cérebro e no funcionamento cognitivo não é ainda bem claro. É fonte de pesquisa muito atual. Antes da internet, um grande conjunto de pesquisas havia demonstrado de forma convincente que o cérebro é um tanto maleável, ou seja, a neuroplasticidade mostra, evidências, às demandas e aos estímulos ambientais, principalmente no que diz respeito à aprendizagem de novos processos devido à sua capacidade neuroplástica. Vários cenários foram observados para induzir mudanças a longo prazo na arquitetura neuronal do cérebro humano, incluindo a aquisição de uma segunda língua, aprendendo novas habilidades motoras, como o malabarismo, por exemplo, e até educação formal ou preparação para exames. O uso generalizado da internet em todo o mundo introduziu para muitos a necessidade e a oportunidade de aprender uma infinidade de novas habilidades e maneiras de interagir com a sociedade, o que poderia trazer mudanças neuronais, e estão trazendo. Como exemplo, até mesmo interações simples com a internet por meio da interface touchscreen do smartphone têm demonstrado alterações neurocognitivas sustentadas devido a alterações neurais nas regiões corticais associadas ao processamento sensorial e motor da mão e do polegar. Além disso, a internet também apresenta uma nova plataforma para o aprendizado quase infinito de novas informações e processos complexos relevantes para o mundo online e offline. Juntamente com os mecanismos neuroplásticos, outros fatores ambientais e biológicos também podem causar alterações na estrutura e função do cérebro, resultando em declínio cognitivo.
Em amostras de envelhecimento, por exemplo, há evidências para indicar que o declínio cognitivo relacionado à idade pode ser parcialmente impulsionado por um processo de atrofia. Alguns estudos mostraram que a adoção de um estilo de vida menos atraente ao longo da vida pode acelerar a perda da função cognitiva devido à menor reserva cognitiva, que é um âmbito de pesquisa do comportamento do cérebro muito atual, que diz respeito à capacidade que o cérebro tem de resistir aos insultos, né? Às lesões com a idade e patologias. Algumas evidências emergentes indicam que o desengajamento do mundo real em favor de ambientes virtuais pode igualmente induzir mudanças neurocognitivas adversas. Por exemplo, um recente ensaio clínico randomizado descobriu que 6 semanas de participação em um role-playing online causaram reduções significativas de massa cinzenta no córtex órbito-frontal. Lembrando que a massa cinzenta é formada por corpos de neurônios. Uma região do cérebro, né, essa região córtex órbito-frontal, é uma região do cérebro implicada no controle de impulsos e de tomada de decisões, ou seja, faz parte das funções executivas. No entanto, o estudo não abordou até que ponto esses resultados eram específicos para jogos online em vez de uso geral da internet. Portanto, isso levanta a possibilidade de que vários tipos de uso da internet possam afetar diferencialmente o cérebro e os processos cognitivos de maneira adversa e benéfica. Isso pode ser de particular relevância para os cérebros em desenvolvimento de crianças e adolescentes, pois muitos processos cognitivos, particularmente aqueles relevantes para funções executivas superiores e cognição social, não são inteiramente inatos, mas são fortemente influenciados pelos fatores ambientais. Então, distrações digitais. Como a internet ganha e sustenta a nossa atenção? A internet consome grande parte da nossa atenção no dia a dia. A grande maioria dos adultos fica online diariamente, mais de um quarto informa estar online quase constantemente. Nesse contexto, 1 em cada 5 adultos americanos agora é usuário da internet apenas para smartphone. É importante ressaltar que a introdução desses dispositivos móveis com acesso à internet também reduziu o fosso digital anteriormente experimentado pelos países de baixa e média renda. A quantidade e a frequência do uso da internet são ainda mais pronunciadas entre os jovens. Hoje, a maioria dos adultos testemunhou o início da transição da sociedade sem internet para sociedades internet em qualquer lugar. No entanto, as gerações mais jovens, denominadas nativos digitais, foram criados inteiramente dentro de um mundo conectado, principalmente nos países desenvolvidos. Consequentemente, os nativos digitais geralmente são os primeiros a adotar novas tecnologias online à medida que surgem e se envolve amplamente com todos os recursos existentes da internet. Por exemplo, 95% dos adolescentes americanos têm acesso a um smartphone e 45% estão online quase constantemente. Vários fatores estão impulsionando a rápida adoção e o uso extensivo de tecnologias habilitadas para a internet em todo o mundo. Isso se deve, em parte, ao fato
de a internet agora ser inevitável, onipresente e um aspecto altamente funcional da vida moderna. Por exemplo, o uso da internet está agora profundamente entrelaçado com educação, viagens, socialização, comércio e a maioria dos locais de trabalho. Além dos usos pragmáticos, a internet também oferece uma variedade interminável de atividades recreativas e de entretenimento, através de podcasts, e-books, vídeos, streaming, de filmes, jogos. No entanto, a capacidade da internet de capturar e manter a atenção não se deve apenas à qualidade do conteúdo de mídia disponível online. Em vez disso, também é impulsionado pelo design e pela apresentação subjacente do mundo online. Um exemplo é o mecanismo de atração, em evolução própria, em que aspectos da internet que não conseguem chamar a atenção são rapidamente abafados no mar de informações recebidas, enquanto os aspectos bem-sucedidos de anúncios, artigos, aplicativos ou qualquer coisa que consiga capturar nossa atenção, ainda que superficialmente, são registrados através de cliques e pergaminhos, notados por meio de compartilhamentos online e posteriormente proliferados e expandidos. Eu vou ver um pouco disso no podcast de amanhã sobre neuromarketing. Além disso, as principais empresas de tecnologia foram acusadas de capitalizar intencionalmente o potencial viciante da internet, estudando, testando e refinando os aspectos que chamam a atenção de seus sites e aplicativos, para promover níveis extremamente altos de envolvimento, sem preocupação com o bem-estar do usuário. Os aplicativos ou qualquer coisa que consiga capturar nossa atenção, mesmo que superficialmente, são registrados por meio de cliques, pergaminhos e essas anotações e compartilhamentos, como eu já falei. Além disso, as principais empresas de tecnologia foram acusadas e estão sendo observadas mais de perto quanto a isso. Porque quando eu falo da questão do viciante, eu estou falando sobre a estimulação de dopamina. Pesquisas que foram apresentadas no Brain Behavior and Emotion de 2018 em Gramado mostraram que adolescentes e crianças estão apresentando comportamentos novos, até estão se criando novos terminologias para esse tipo de patologia ligado a essa necessidade, essa ansiedade de ver os cliques acontecerem nas suas redes sociais. Isso ativa a dopamina de um jeito que dá um bem-estar, dá uma saciedade momentânea, mas exige dessa pessoa, desse viciado, receber mais cliques, querer mais cliques. Por quê? Porque existe a falta da ocitocina junto a essa relação estabelecida no online, né? Então, é muito interessante. Então, consequências cognitivas da internet que chamam a atenção. O potencial sem precedentes da internet de capturar nossa atenção apresenta uma necessidade urgente de entender o impacto que isso pode ter em nossos processos de pensamento e bem-estar. Os provedores de educação já estão começando a perceber efeitos prejudiciais da internet na atenção das crianças, com mais de 85% dos professores endossando a afirmação de que as tecnologias digitais atuais estão criando uma geração facilmente distraída. A principal hipótese de como a internet afeta nossas capacidades de atenção é através de hiperlinks, notificações e avisos, fornecendo um fluxo ilimitado de diferentes formas de mídia digital, incentivando-nos
a interagir com várias entradas simultâneas, mas apenas em um nível superficial, em termos comportamentais, que é um padrão denominado multitasking, ou multitarefa de mídia. Então, pense bem em você. Você está com o seu smartphone ligado. Se não está no silencioso, você está recebendo a todo momento alguma entrada no WhatsApp, alguma entrada no Facebook, alguma entrada no Instagram, no Telegram. São tantas conexões no LinkedIn e etc. Então, mesmo quando está no silencioso, ainda ele vibra. Então, se você está fazendo uma leitura física de um livro, ou está concentrado numa receita de um bolo e ouve ou sente aqueles cliques e notificações entrando, você acaba entrando num momento de distração. Então, os estudos de imagem lançaram luz sobre as diferenças neurais que podem explicar esses déficits cognitivos. Funcionalmente, aqueles que se envolvem em multitarefas de mídia pesada, que são os multitasking, têm um desempenho pior em tarefa de atenção distraída, mesmo exibindo maior atividade nas regiões pré-frontais direitas. Os efeitos imediatos e crônicos da multitarefa de mídia são relativamente inexplorados em crianças e adolescentes que são os principais usuários dessas tecnologias e estão em fase de desenvolvimento crucial para refinar habilidades cognitivas mais altas. O primeiro estudo longitudinal sobre os multitaskings em jovens descobriu recentemente que comportamentos frequentes de multitarefas predizem o desenvolvimento de déficits de atenção, especificamente ou especialmente em adolescentes, mas não em adolescentes mais velhos. Além disso, a multitarefa extensiva da mídia durante a infância e a adolescência também pode impactar negativamente o desenvolvimento cognitivo por meios indiretos, reduzindo o envolvimento com atividades acadêmicas e sociais, bem como interferindo no sono ou reduzindo a oportunidade de se envolver no pensamento criativo. Claramente, mais pesquisas são necessárias para medir adequadamente os efeitos da computação onipresente no desenvolvimento cognitivo das crianças e se encontrar maneiras práticas de melhorar qualquer impacto prejudicial que isso possa estar causando. Então, a pergunta que eu faço aqui, que se traz nas pesquisas, como a internet mudou sua vida? Algumas respostas comuns incluem encontrar novos amigos, renovar velhas amizades, estudar online, encontrar novos relacionamentos românticos, promover oportunidades de carreira, fazer compras, viajar. No entanto, a resposta mais comum são as pessoas que afirmam que a internet mudou a maneira como acessam as informações. De fato, pela primeira vez na história da humanidade, a maioria das pessoas que vivem no mundo desenvolvido tem acesso a quase todas as informações factuais existentes literalmente na ponta dos dedos. Juntamente com as vantagens óbvias, essa situação única também introduz a possibilidade da internet negar ou substituir a necessidade de certos sistemas de memória humana, como particularmente para aspectos da memória semântica, ou seja, a memória de fatos, que são o ponto independente de outros tipos de memória do cérebro humano. Sparrow e colegas, eles forneceram uma indicação inicial da coleta de informações na internet que afetava os processos típicos de memória
que demonstraram que a capacidade de acessar informação online fazia com que as pessoas se tornassem mais propensas a lembrar onde esses fatos poderiam ser recuperados e não os próprios fatos, indicando que as pessoas rapidamente se tornam dependentes da internet para a recuperação de informações. Pode-se argumentar que isso não é exclusivo da internet, mas apenas um exemplo do mundo online agindo como uma forma de memória externa ou memória transativa. Esse é um novo termo para memória que não é tão explorado, não é tão conhecido, que é a memória transativa, que é parte integrante das sociedades humanas há milênios e refere-se ao processo pelo qual as pessoas optam por terceirizar as informações para outras pessoas dentro de suas famílias, comunidades, etc., de modo que são capazes de apenas lembrar a fonte do conhecimento, em vez de tentar armazenar todas essas informações por conta própria. Embora benéfico em nível de grupo, o uso do sistema de memória transativa reduz a capacidade do indivíduo de recuperar as especificidades das informações armazenadas externamente. Isso pode ser devido a indivíduos que usam memória transativa para descarregamento cognitivo. Isso pode se ver em indivíduos, né? Reduzindo implicitamente sua alocação de recursos cognitivos para lembrar essas informações, pois sabe que isso estará disponível para referência futura. Ou seja, a gente acaba utilizando muito fontes populares de informação online, como o Google, Wikipedia, com menos de 20 anos, principalmente, são o público que mais utiliza, né? E isso seria uma forma de fazer um superestímulo à memória transativa, já que está mudando a maneira como armazenamos esse conhecimento, né? No entanto, nossa conexão constante com o mundo online por meio do dispositivo pessoal smartphone, juntamente com o potencial emergente de integração mais direta por meio de dispositivos portáteis, certamente indica que devemos nos tornar mais dependentes da internet para obter informações factuais, à medida que o tempo passa. Isso é inevitável. Como o ambiente online afeta nossas estruturas sociais fundamentais? Para investigar os correlatos de neuroimagem das redes offline e online, um estudo pontual de Kanai e colegas, né, em Coles, que a gente encontra na bibliografia, coletou o tamanho da rede social do mundo real, a socialidade online, ou seja, amigos do Facebook, e as imagens de ressonância magnética de 125 participantes. Os resultados mostraram que o tamanho da rede social do mundo real e o número de amigos no Facebook foram significativamente associados ao volume da amígdala. A amígdala é um órgão, um dos substratos do sistema límbico ligado às emoções. E as emoções primárias são muito controladas pela amígdala. Como isso foi estabelecido anteriormente como uma região cerebral-chave para a cognição social e o tamanho da rede social, esses resultados apresentam um forte argumento para a sobreposição entre socialidade online e offline no cérebro humano. Então ainda tem-se muito o que pesquisar. No entanto, esses autores também descobriram que o volume da massa cinzenta de outras regiões do cérebro, especificamente regiões posteriores do giro temporal médio e do sulco temporal superior e o córtex entorrinal direito, foram
previstos pelo número de amigos no Facebook dos participantes, mas não apresentar relacionamento com as redes sociais do mundo real. Isso sugere que certos aspectos únicos da mídia social envolvem aspectos do cérebro que não são centrais nos ambientes sociais do mundo real. Por exemplo, a tendência das redes online nos encorajarem a manter muitas conexões sociais fracas, envolvendo milhares de pares de nomes, que poderia exigir altas capacidades de memória associativa, o que normalmente não é necessário nas redes do mundo real, pois elas são compostas de menos, mas mais familiares relacionamentos. Então, como a formação associativa de memória para pares, nome, face, né, nome, rosto, envolve o córtex entorrinal, isso poderia explicar a relação exclusiva que essa região mantém com o tamanho da rede social online, mas não no mundo real. À luz das evidências atuais sobre como a internet pode ter afetado o pensamento humano em torno das redes sociais, é inegável que o ambiente online apresenta um potencial e um contexto único para a atividade social, que podem invocar algumas habilidades cognitivas não idênticas, processos e áreas do cérebro em comparação ao mundo offline. No entanto, além dessas diferenças de escala comparativamente fina, parece que nosso cérebro processa as redes sociais online e offline de maneiras surpreendentemente semelhantes, como demonstrado pelas capacidades cognitivas compartilhadas e pelos fatores subjacentes simples que acabam por governar sua estrutura fundamental. Assim, o mundo social online tem implicações muito significativas, não apenas para medir e entender a socialidade humana, mas também para governar os resultados dos processos sociais em vários aspectos da nossa vida. À medida que as tecnologias digitais se tornam cada vez mais integradas à vida cotidiana, a internet está se tornando altamente eficiente em captar nossa atenção, enquanto produz uma mudança global na maneira como as pessoas coletam informações e se conectam. Então, com base nisso, quer dizer que o assunto é extenso, o assunto poderia prosseguir em um próximo podcast. Trago aqui apenas para salientar, né, a importância de olharmos para esse novo universo que faz parte íntima da nossa vida e que essa área é uma área de estudo emergente, que não pode ser ignorada e que deve ser foco da nossa observação e da nossa análise. Não só nos aspectos sociais, como nos aspectos cognitivos, de atenção e memória, na educação, na saúde, entre outros. Então, chegou aquele momento das nossas neurodicas no podcast Neuróbicos de hoje, num oferecimento da Universidade do Brincar, a única universidade no modelo Netflix, onde você encontra conteúdo diferenciado em termos de neurociência, psicomotricidade, educação física, recreação, educação infantil, psicanálise, gestão pessoal, coach, né? Gestão financeira, gestão profissional, entre outros assuntos, sempre atualizado semanalmente. Ainda encontra todos os programas Encontro de Educadores, que tem sua gravação ao vivo toda quarta-feira à noite às 21 horas. Então, acesse já a Universidade do Brincar
por um preço mensal de R$ 54 ou faça semestralmente por um descontão. Acesse lá www.universidadedobrincar.com.br. Neurodica número 1, comportamento viciante. Então trago aí uma neurodica para cuidar do comportamento viciante da internet. Determine horário para cada ação que você precisa realizar online no seu dia. Responder mensagens, fazer postagens, instituindo isso na sua rotina, como as demais ações do seu dia. Então, estipule um horário para isso, não fique o dia inteiro respondendo coisas. Neurodica número 2, dopaminante, sim. É uma ação dopaminante. Então, olhar os cliques de curtidas, principalmente adolescentes, está virando uma necessidade. Porque ativa uma sensação de recompensa, de satisfação do núcleo accumbens devido à estimulação de dopamina, mas leva a pessoa a querer sempre mais. Pesquisas mostram, então, e referi neste podcast, que é um fenômeno comum na era digital, mas que é necessário contrabalançar com as relações físicas, estimulando a ocitocina. Neurodica número 3. Selecionar o que realmente importa. Ao navegar, tenha foco no que interessa, não gastando tempo com cliques desnecessários. Planeje o que você quer na internet antes de começar sua navegação. Neurodica número 4. Pare de utilizar as redes, internet, celular, pelo menos 1 hora antes de dormir, pois as luminosidades das telas inibem a melatonina responsável pelo seu sono. Ou seja, vai estimular o cortisol e você não consegue dormir. Neurodica número 5 de hoje. Intercale tempo de atividade digital com tempo de atividade física. Para cada 30 minutos de atenção no digital, caminhe ou faça alguma outra atividade por 15 minutos, como conversar com alguém, preparar um lanche, arrumar a casa, brincar com o filho. É necessário também descansar o aparelho visual, os seus olhos, né? E o seu cérebro. Essas foram as nossas neurodicas de hoje. Me siga lá nas minhas redes sociais, né? @LianaPintoTubelo e saiba sempre mais sobre Humanidade Lúdica, meu canal no YouTube. Tenho também IGTV lá no Instagram. Você me ouve amanhã, que é quinta-feira, onde vou falar sobre neuromarketing solicitado por um ouvinte. Agora também eu peço nas minhas redes sociais que vocês sugiram algum tema para eu trazer que venha ao encontro da necessidade de você. Beijos lúdicos!